Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre os fundamentos de KNRI-11, o fundo de tijolo da Quinea. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, resolvi fazer esse vídeo porque vejo muita gente glorificando de pé aqui esse fundo da Quinea, como se fosse um fundo indispensável. Então, resolvi dar uma olhada aqui para tratar sobre os fundamentos dele, na questão principalmente dos imóveis. Então, indo aqui direto para esse ponto e depois vou falar aqui sobre alguns detalhes sobre o resultado de KNRI. Então, primeira coisa, aqui nesse relatório aqui do Fundo Aqui está faltando uma tabela de imóveis, né? Porque realmente ficou. Me propus a fazer esse estudo, mas se uma tabela ficou bem complicado, né? Por exemplo, tem aqui vários imóveis, mas não fala qual que é a porcentagem de cada um deles, a representatividade para a KNRI. Para você saber disso, teria que vir aqui pegar o valor de avaliação, dividir pelo patrimônio de KNRI 11. Então, realmente, uma baita de uma trabalheira, tá? Então, aqui já é um ponto negativo aqui nesse relatório de KNRI. Mas, enfim, eu avaliei aqui cada um dos imóveis e para repassar para vocês as minhas conclusões aqui sobre a localização desses imóveis. Então, aqui a gente tem os imóveis aqui em Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Itaim, todas essas regiões aqui elas estão no entorno da Faria Lima. Então, é uma boa localização, tá? Até prefiro essas regiões do que a própria Faria Lima, porque na Faria Lima muito esticado o aluguel, é realmente algo bem especulativo, você não consegue cap rates legais. Então, eu prefiro esses imóveis aqui na região de Pinheiros, tá? Em Vila Olímpia, do que a própria Faria Lima. Aqui a gente tem também aqui ainda na parte de lajes corporativos em KNRI, aqui esse edifício Bela Paulista fica ali na Avenida Paulista, né? Então, também é uma região que eu gosto. Ali a vacância está em patamares baixos. Mas aqui um ponto de atenção que a gente precisa ter é que o edifício Rocha Verá, onde o fundo tem uma exposição eh, bem significativa, tá? Fiz aqui uma soma, encontrei quase R$ 1 bilhão aqui nesse empreendimento. Aqui, ó, se eu somar fazer aqui a soma para vocês, 201 milhões mais 741 milhões, aqui dá quase R$ 1 bilhão. Agora pegar o percentual sobre o VP de eh, KNRI, 4,6 bi em patrimônio. Então a gente tem que cerca de 20% estaria aqui na região aqui da Chucre Zaidan. Chucre Zaidan ela tem a gente esteve bem pior na questão de vacância, mas ultimamente até que ela tem conseguido se manter num patamar baixo, tá? E o bom de Sorte Verá é que ele está bem posicionado aqui dentro dessa região. Então, se for para acabar a região sofrendo, acaba que são os outros imóveis. Então, esse Rocha Verá tem uma excelente demanda por ele. Então, até que aqui também é uma boa posição. Então, aqui conclui a parte de lajes corporativas aqui no estado de São Paulo. Então, aqui na cidade de São Paulo, na verdade. Então, aqui um bom portfólio, tá? Com relação ao portfólio de logística que está na cidade de São Paulo. Aqui eu verifiquei aqui no Google Maps cada um desses imóveis e esses quatro aqui, eles realmente estão bem posicionados. O único que não está tão bem posicionado aqui sim, é esse aqui na cidade de Sumaré. E realmente quando a gente vai pesquisar onde que ele se encontra, a gente está aqui mais pro lado de Campinas, né? Então já está um pouco mais distante da cidade aqui de São Paulo. Então, até que a gente pode ver que ele é um pouco mais problemático, que ele é o único
imóvel vago aqui aqui do portfólio de logística aqui na cidade de São Paulo. Mostrar aqui para vocês. Então aqui, esse imóvel Sumaré dá 100% de vacância financeira. Pelo menos é um imóvel menor, né? Apenas 20 milhões de reais em patrimônio. Acaba que significa nada aqui para a KNRI. Com relação aos imóveis em Minas Gerais, aqui a gente tem uma laje corporativa em Belo Horizonte e, olha, isso daqui eu não gosto muito, tá? Porque a gente não tem tanta informação assim sobre questão de lajes corporativas eh, fora aqui da cidade de São Paulo. Então, não vejo com bons olhos essas posições, não por eu achar ruim, mas por falta de materialidade para fazer uma avaliação. Agora, com relação a esse galpão logístico aqui na cidade de Pouso Alegre. Olha, eu também pesquisei ele e aqui é a cidade de Pouso Alegre e ela está longe aqui da capital, né? Bem longe mesmo. Então, não sei como é que vai ser aqui a região, o atendimento da região, mas também não é uma posição que me agradou esse galpão logístico em Pouso Alegre. Agora aqui vamos tratar sobre a situação no Rio de Janeiro, que é a parte mais crítica para a KNRI. Então, aqui começando ah, pelas lajes corporativas. Olha, aqui a gente tem a seguinte situação. Eu também não conheço muito aqui sobre o mercado de lajes corporativas no Rio de Janeiro, mas sei um pouco, né? Aqui nesse imóvel aqui na região de Botafogo. Esse daqui eu já ouvi dizer que a região ali, ela é uma boa região, tá? Não é uma região tão ruim assim. Eu digo isso porque nos meus estudos aqui de Core 11, eles falam que a região ali é boa, tá? No entanto, eu vim aqui pesquisar aqui no relatório e vi que eles estão com uma vacância de quase 26% aqui nesse imóvel. Então, realmente uma vacância bem pesada, né? Ah, e quando você olha aqui também os demais imóveis aqui, eu penso aqui no centro do Rio de Janeiro. Isso aqui realmente já começa a ficar a situação bem feia, né? Temos uma vacância de 85% aqui nesse imóvel. Então, uma situação crítica mesmo. Tem esse outro aqui na Lagoa Corporate em Humaiatá. Aqui eu já realmente não vou ter a menor condições de avaliar. Mas aqui a gente também tem uma vacância bem pesada de 23%. Então, realmente bem pesado, né? Então, acho que é, posso concluir o seguinte ponto. Aqui o pessoal do Rio de Janeiro me perdoe, mas o plano de KNR11 ele está no Rio de Janeiro, tá? Vacância pesada mesmo foi apenas aqui nos imóveis no estado, que são realmente o que está pesando. Isso aqui já deixa, tem um próprio gráfico que deixa isso aqui bem claro, né? Aqui a vacância financeira, 75% são nos escritórios do Rio de Janeiro. Então, aqui o ideal seria que realmente o fundo tentasse se livrar desse imóvel aqui no Rio de Janeiro, porque realmente não dá. Vacância muito, mas muito elevada mesmo. Ok? Então, falando aqui minha conclusão sobre o que eu achei do portfólio aqui na questão dos fundamentos. Olha, os fundamentos são bons, tá? Realmente a maioria do portfólio aqui é de alta qualidade. A única parte que fica meio questionável são esses 17% no Rio de Janeiro. Então, realmente aqui o ideal seria tentar fazer uma reciclagem para se livrar desse portfólio que não está contribuindo aqui de forma adequada para o fundo. E aqui, como eu mostrei para vocês, não é achismo, não é implicância com o Estado, é o que os dados estão mostrando, né? Quem está com alta vacância são os imóveis no Rio de Janeiro. Ok? Então, KNR11, se eu fosse responder, não acho que seja toda essa Coca-Cola que eles falam por aí não, tá? Realmente tem esse
esses 17% aqui no Rio de Janeiro que são peso para o fundo. Enquanto isso, o Juventude Yield aqui para a KNR11 precifica ele como se fosse um fundo perfeito, né? Mesmo considerando aqui o I10 por cota, a gente teria um dividend yield de 0,66%. Ainda assim, um dividend yield bem pressionado. Ainda por cima, é um yield que está sendo inflado por ganho de capital. Nem é um dividend yield recorrente. Então, KNR11 realmente tem uma gestão com boa qualidade, a gestão que, né, não está se envolvendo em rolo, mas não acho que o fundo seja assim, essa coisa excepcional para ficar aceitando um yield tão espremido assim, tá? Ok, com relação aqui a algumas observações no último relatório. É, Foi o próprio gestor, ele já comentou, esse mês aqui foi um mês atípico por conta do recebimento de aluguéis adiantados no mês de dezembro. Então, não podemos levar em consideração esse resultado que a gente teve aqui nesse mês, né? Apesar de foi um resultado fraco aqui nesse com aluguel, mas também entrou bastante ganho de capital aqui nesse último mês aqui de janeiro. Aqui também um ponto bem legal que eu achei que eu vi aqui no relatório é que eles citam que temos aproximadamente quase R$ 25 por cota em lucros potenciais a se realizar. Ou seja, tem R$ 700 milhões em lucro que estão presos dentro dos imóveis. Então, eu imagino que realmente seja isso aqui. A gente está falando de um fundo que é bem antigo, né? Então, deve ter muito lucro acumulado. Lembro vocês que a gente tem o risco desse valor ser diluído aqui por novas emissões. Então, esse é o ponto negativo quando a gente pensa em KNR em fundos de tijolos. Ok, com relação ao rendimento, o fundo deu uma vacilada aqui no mês de janeiro, 88 centavos. O próprio gestor já explicou direito aqui aqui para o mês de fevereiro já voltar para 1,10. Então, é até bom lembrar que aqui a gente tem uma renda inflada, né? Então, meio que ele já está se repetindo o ciclo. O fundo ele ficou bastante tempo preso aqui no real por cota devido a essa questão de renda inflada. E agora que ele vinha se aproximando aqui desse R$ 1 por cota, ele vai e infla de novo esse rendimento com ganho de capital. E vai ser mais um tempo ainda até o resultado recorrente alcançar esse 1,10. Então, isso aqui realmente é um ponto meio chato que a gente tem que pensar quando a gente fala em fundos de tijolos. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.